Graça e paz, Deus esteja contigo, que seu coração esteja em paz na presença do Senhor neste tempo que nós estamos vivendo, tempo de lutas, tempos difíceis. Mas eu quero compartilhar com os irmãos, ainda no finalzinho desta noite, um texto e uma meditação que Deus trouxe ao meu coração. Nós temos ouvido muito esse texto nesses últimos dias, o texto de 2 Crônicas 7,14. E eu acredito que, de fato, é muito próprio pensarmos neste texto para este tempo. Esse texto de 2 Crônicas 7,14 que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença e se desviar dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto está dentro do momento da inauguração do templo feito por Salomão, um momento muito especial para a história do povo de Israel, como também para a nossa história. Esse texto ele é uma resposta de Deus ao pedido, à oração do rei Salomão, e Deus então atende essa resposta dizendo isso, que se por algum motivo a terra fosse tomada por alguma praga ou por alguma situação difícil, mas se o povo de Deus buscasse a sua face, se arrependesse daquilo que estavam fazendo de errado, a promessa de Deus é que ele viria e sararia a terra. Queridos, é isso que nós estamos precisando. Precisamos que Deus sare a nossa terra. Mas é interessante pensarmos que antes de Deus sarar a terra, Deus diz que precisa primeiro nos sarar. Antes de sarar a terra de Israel, Deus queria sarar o povo, queria restaurar o povo que era seu, o povo que tinha sido comprado, que tinha sido separado para ser o povo de Deus. Querido, sem dúvida, Deus não tem prazer em todas essas mortes, em tudo isso que está acontecendo. Mas precisamos buscar ao Senhor neste tempo e entender que mesmo que Deus esteja permitindo que isso tudo aconteça, nós podemos clamar ao Senhor e Ele tem o poder para transformar essa situação. Mas aquilo que Deus mais deseja, e para que essa cura possa acontecer na nossa terra, Deus quer curar primeiro o nosso coração. Deus quer que nós então nos arrependemos de nossos pecados, que nós nos voltemos para Ele, que nós possamos buscar o caminho do Senhor, buscar a presença do Senhor. Então nessa noite eu quero que você pense nisso comigo, neste instante. Querido, como está a sua vida diante do Senhor? O mundo teve que parar. Já ouvi várias vezes, muitas pessoas em muitas situações dizendo: mas eu não tenho tempo. Querido, agora o que você tem mais é tempo. Você então agora precisa, nós, Igreja de Cristo, precisamos buscar o Senhor, nos arrepender dos nossos caminhos, nos arrepender dos nossos pecados, buscar uma vida de oração, de leitura da palavra, para que Deus então possa sarar as nossas vidas. E ainda pensando sobre isso, eu quero dizer para você, querido, que mesmo que este tempo seja difícil, e às vezes essa é a pergunta que vem no nosso coração: o que irá nos acontecer? Isso nos aflige. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que essa dificuldade vai passar. Querido, esse tempo vai passar. Essa enfermidade não será o nosso fim. O fim da humanidade não será com um vírus, não será com coronavírus. Por que eu posso dizer isso? Porque eu creio na palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos garante isso. Que não é assim que a humanidade irá ter o seu fim, querido. Então tenha paz no seu coração. Deus está no controle da história. E tudo isso vai passar daqui uns meses. Daqui a um tempo isso vai passar. Mas como estaremos quando tudo isso acabar? É isso que eu gostaria que você pensasse. Como nós estaremos? Eu quero dizer aquilo que está no meu coração e aquilo que eu desejo para a nossa igreja e para a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Nós podemos, sem dúvida alguma, quando tudo isso acabar, estarmos desgastados, estarmos doentes psicologicamente, estarmos aflitos, mas nós podemos tomar uma atitude diferente e se deixarmos que Deus sare as nossas vidas, nós podemos sair dessa situação mais forte do que entramos. Nós podemos sair mais fortes espiritualmente. Querido, este é o tempo de Deus na sua vida, não duvide disso. Esse é o tempo que Deus quer te restaurar, Deus quer nos restaurar. Nós podemos também, quando tudo isso acabar,
ao final dessa jornada, estarmos mais unidos com o Senhor, totalmente dependente de Deus. Querido, hoje eu conversando com o Márcio, ele me disse algo muito interessante. Não há mais grandes nem pequenos. Essa doença alcançou a todos. Todos estão atemorizados com o que esse vírus pode fazer. Então, querido, não está no seu controle. Você não tem controle sobre isso. Entenda isso. O controle está na mão do Senhor. E a única coisa que nós podemos fazer é depender da proteção, é depender da direção do Senhor, é depender do cuidado de Deus. Então podemos sair desse tempo mais unidos com o Senhor. Nós também podemos, ao fim dessa fase tão difícil da nossa história, nós podemos sair com a comunhão maior com os irmãos, por mais estranho que isso pareça, porque o isolamento é social. Mas eu creio que nós podemos nesse tempo fazer novos laços, que nós possamos cuidar mais do nosso irmão. Eu fiquei muito feliz ontem no pedido que eu fiz de colocar máscarazinha, se dispondo a orar pelas pessoas. Muitas pessoas, eu acredito que fizeram isso, compartilharam, alguns eu vi no status do WhatsApp. E eu tenho certeza que é esse o sentimento do seu coração. Então, querido, nós precisamos nos unir nesse tempo, nós precisamos estar juntos, mensagem de esperança, palavras de esperança, unidos em todas as transmissões que forem feitas, unidos, dispostos a ajudar os irmãos. Não sabemos o tempo em que virá, quais dificuldades nós teremos, como nós precisaremos nos ajudar, mas nós precisamos ter no nosso coração o desejo de estar juntos em comunhão. Irmãos, uma das coisas que eu mais tenho pregado nesses últimos dias na congregação é a dificuldade que nós vemos com a assiduidade da igreja, com a presença dos irmãos nas nossas reuniões. E neste tempo, você não tem a escolha de ir. Não podemos fazer essa escolha de estarmos juntos congregando. Esse é o tempo em que você está em casa. Mas eu queria que você refletisse. Eu queria que, ao sairmos desse tempo, que você tenha o desejo de ter comunhão com a igreja de Cristo, de ter comunhão com os irmãos. A quarta coisa, nós podemos, sem dúvida alguma, ao fim deste tempo, ao fim dessa quarentena, nós termos laços mais profundos com a nossa família. Eu sei que é difícil ficar em casa sem poder sair. Eu, hoje, estava com o coração muito angustiado, mas nós precisamos aprender isso, querido. Nós precisamos ter prazer de estar em casa, prazer de estar com a família, prazer de estarmos juntos com os filhos, esposo com esposa, mãe com pai, com filhos, pais. Então, querido, que ao fim desse tempo nós possamos sair melhor e maiores do que entramos. Mas, para que isso aconteça, e isso só acontecerá se entendermos que Deus está no controle de tudo. E a resposta, então, quando nós entendemos isso, é então buscarmos o Senhor fervorosamente. É querermos mais de Deus. Nós precisamos tomar algumas posturas diante de Deus. Se é isso que nós queremos, se é isso que está no nosso coração, se nós queremos que Deus tenha o controle de tudo e queremos então ter esse relacionamento mais profundo do Senhor, querido, entenda. Precisamos mudar algumas coisas na nossa vida, precisamos de ter uma transformação do Senhor em nós. E quais são então essas atitudes que precisamos mudar? O texto bíblico nos ajuda nisso. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, nos humilharmos, pedirmos o perdão de Deus. Querido, não queira apenas que Deus cure essa terra com esse vírus, mas aproveite esse tempo para clamar a Deus que Deus cure a sua vida, cure o seu coração, te cure de uma vida pecaminosa, te cure de uma vida completamente contrária ao projeto e à vontade de Deus para a sua vida. Então, aproveite esse tempo, busque ao Senhor, peça: Senhor, sonde o meu coração, vê se há em mim algo que não provém de ti e transforme. Querido, é tempo de pedir perdão, é tempo de nos humilharmos diante do Senhor. Mas a segunda coisa, este tempo também é tempo de buscarmos uma vida de maior qualidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, de leitura da palavra, de buscar os caminhos do Senhor, de buscar a vontade de Deus, de ter tempo de devocional. Como eu disse, nós reclamávamos de não ter tempo, agora nós teremos esse tempo.
Muitos ainda continuam trabalhando, mas eu sei que talvez a sua rotina possa estar diminuindo. Então aproveite o seu tempo para meditar no Senhor, guarde a palavra do Senhor. Se você puder, ouça o louvor, leia um texto bíblico pela manhã e peça a Deus que você possa ficar durante todo o dia meditando naquele versículo, naquele texto. Tenha tempo de qualidade com o Senhor. A resposta que Deus espera de nós nesse tempo, querido, é essa: que nós possamos orar para que Deus possa sarar a nossa terra. E é somente o Senhor, querido, que pode fazer isso. A ciência, ela tem os seus recursos, vemos algumas notícias que trazem esperança ao nosso coração, mas, irmão, não tenha dúvida, é somente na mão do Senhor, é somente com a resposta do Senhor que teremos a solução para isso tudo. Então a nossa esperança deve vir do Senhor. E a resposta que nós precisamos dar a Deus neste tempo é pedir, sem dúvida alguma: Senhor, sare a nossa terra. Mas acima disso, que nós possamos clamar e pedir: Senhor, sare a minha vida, sare o meu coração. Que Deus possa te abençoar, querido. Que você possa se deixar conduzir pelo Senhor. Que você possa se colocar na fenda da rocha para clamar a Deus por este tempo, por essa nação. Mas que você também possa se colocar dentro do seu quarto e pedir: Senhor, sare o meu coração. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite. Que Deus nos abençoe.